Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia. Está com a sua Bíblia aí, irmão? Pega ela aí. A Bíblia é a espada do cristão, não é isso? Abra no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Nós estamos nessa campanha maravilhosa, o poder da oração. Como é importante a oração na nossa vida. E como, irmãos, nós precisamos lutar para mantermos uma vida de oração. Por quê? Porque o inimigo resiste. Ele resiste ao povo de Deus, para que o povo de Deus não ore. Porque quando nós oramos, nós estamos entrando na presença de Deus através da oração. Quando nós deixamos de orar, nós estamos abrindo mão deste privilégio, né? E nós estamos orando aí um projeto de 100 dias, hoje é o 20º dia, nós vamos estar completando 1/5 do desafio, né? Até dezembro estaremos orando, clamando por 300 vidas. Una-se a nós nesse propósito. Nossa sala de oração está disponível para todos, 23 horas até as 24 horas. Fechamos o dia na presença de Deus, clamando e orando por vidas em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Glória a Deus. Diga um glória a Deus aí, querido. Então a palavra do Senhor está nos ensinando algo precioso e poderoso. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, não é contra governos, não. A nossa guerra, a nossa batalha é contra principados e potestades. Os principados e as potestades são quem? São os dominadores deste mundo tenebroso, são as forças espirituais da maldade. E aonde eles estão? Nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender a importância de saber quem são os nossos inimigos. E precisamos aprender como batalhar, como guerrear contra esses inimigos e vencê-los em nome de Jesus. Você sabia que é possível vencer essas forças das trevas? Jesus já venceu na cruz. Mas Jesus o venceu, o despojou, o expôs à vergonha, porém, Satanás ainda está solto. Os seus demônios ainda estão soltos pelo mundo afora, produzindo conflitos, criando confusão. O propósito deles é destruição, é matar vidas, é destruir pessoas, é destruir famílias, é destruir lares, né? E nós, povo de Deus, povo do Senhor, você é povo de Deus, irmão, você é filho de Deus, você tem o sangue de Jesus cobrindo você, você tem o privilégio de poder orar, de entrar nas regiões celestiais em oração, juntamente com Cristo. E ali repreender, prevalecer sobre essas hostes malignas espirituais no nome de Jesus. Nossa palavra hoje é movendo no mundo espiritual. O que quer dizer isso, mover no mundo espiritual? Quer dizer você aprender como entrar no mundo espiritual e guerrear as guerras espirituais por você, pelas pessoas da sua família, pela cidade, pela nação, como nós estamos fazendo nesses dias, né? Toda a igreja do Senhor, todo o corpo de Cristo está nessa batalha. O povo de Deus está nessa batalha em todo o Brasil, orando pelo bem da nossa nação, em nome de Jesus. Então, queridos, entendendo esse versículo aqui, existe uma realidade espiritual que nós não podemos ignorar. Aqui está dizendo que essa realidade espiritual está composta de forças espirituais que agem, que atuam sobre nós e que tentam mudar o rumo do mundo em que nós vivemos. Quando nós falamos o mundo, nós falamos o cosmos, nós falamos todo o universo, nós falamos o planeta Terra, nós falamos nossa nação, mas nós falamos também o nosso mundo particular,
a nossa vida pessoal, a sua vida familiar. Os demônios, eles tentam, né, contra o nosso mundo pessoal, contra o nosso mundo familiar. Os demônios tentam contra o cosmos, contra as nações, contra os povos. Eles influenciam o mundo todo. E a influência deles é ruim, é maligna, é demoníaca, né? E eles querem, nessa influência que eles exercem, eles querem o quê? Destruir, matar, roubar, né? Essa é a intenção das trevas, essa é a intenção do reino espiritual da maldade, dos seres espirituais da maldade. Agora, nosso tema é o poder da oração, e hoje especificamente, movendo no mundo espiritual. Pela oração, nós movemos no mundo espiritual. Por isso que a oração é uma arma espiritual que nós temos, que Deus nos deu. Se você olhar, eu não vou ler, mas a sequência aqui de Efésios 6, o capítulo 6, nós lemos o 12, 13, 14, 15, 16, ele vai falar da armadura do cristão, que é composta do capacete da salvação, a certeza que você é salvo, você aceitou Jesus, você foi salvo, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, da pregação do evangelho da paz, e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Aí ele fala, com toda oração e súplica. Então Deus providenciou para nós uma vestimenta que nos protege, capacete, peitoral, protege a cabeça, protege o peito, o cinturão da verdade para segurar essa armadura, e os calçados da pregação do evangelho protegendo os nossos pés. Toda essa armadura é de proteção. Qual que é de ataque? A espada. Esqueci uma muito importante, o escudo da fé. O escudo da fé é para nos proteger dos dardos inflamados, das setas mentirosas do inimigo, das palavras mentirosas que vêm do nada e aparecem na sua mente, né? Do nada, para enganar você, para encantar você, para levar você para um lugar de repente, estar distante de Deus, um lugar de incredulidade, um lugar de medo, um lugar de insegurança, uma inverdade que o diabo lança na sua mente e te faz tomar uma decisão errada que vai trazer consequências ruins na sua vida. Então, igreja, entenda uma coisa, essas forças espirituais, elas trabalham dioturnamente com a intenção de nos separar de Deus, nos separar do Senhor. Elas não querem que a gente esteja na igreja, elas não querem que nós participamos de uma sala de oração, eles não querem que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida de fé, eles não querem que nós possamos ser pessoas santificadas, consagradas para Deus, que tenham a disposição de pregar o Evangelho, porque se nós pregamos o Evangelho, nós estamos invadindo o território dele. Eles não querem. Então eles trabalham o tempo todo para nos bloquear, para nos impedir, para nos confundir. Então, o mundo espiritual, ele é real. Fala comigo assim, o mundo espiritual é real. Fala de novo, o mundo espiritual é real. Nós não vemos eles com os olhos naturais, irmãos, mas ele é real. E ele interfere no mundo natural. Ele interfere na vida das pessoas, ele interfere nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos aprender a discernir o mundo espiritual, saber ler o mundo espiritual. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Por isso nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Por isso nós temos que ter uma vida espiritual. Amém ou não amém? Uma vida espiritual, madura, firme, firmados na casa de Deus, plantados, como diz o Salmo, se não me engano, 92, plantados na casa do Senhor. Nossos pés precisam estar plantados na casa do Senhor, nossa vida precisa estar em intimidade constante com Deus. Uma passagem que ilustra muito bem isso que nós estamos falando, é a passagem lá de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 17.
Essa história de 2 Reis, capítulo 6, é a história do profeta Eliseu e do moço dele, chamado Geazi. Nessa passagem, o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E ele procurava um jeito de invadir Israel. Mas o profeta Eliseu sempre dizia para o rei de Israel das intenções do rei da Síria. E aí o rei da Síria falou: olha, eu preciso saber quem aqui no meu exército é um traidor e está passando informações, porque a gente planeja atacar em determinado lugar, o rei de Israel fica sabendo. A gente planeja atacar em outro lugar, o rei de Israel fica sabendo. Alguém daqui do meu exército está levando informação lá, um traidor. E alguém falou para esse rei da Síria, inimigo do povo de Deus, falou: não, rei, não é isso não. É porque eles têm um profeta lá, que ele vê e ouve tudo que você está falando aqui, todos os seus planos. Esse profeta era Eliseu, que sabia discernir o mundo espiritual. Então esse rei fala: então eu preciso matar esse profeta. E ele planeja isso, descobre aonde o profeta morava e manda um exército para lá, para matar um homem, um profeta. E aí no versículo 17, o moço, o Geazi, que é o moço, secretário do profeta, ele tinha levantado cedo, bem cedo, e ele saiu, e ele viu que havia um grande exército, e ele temeu, ficou apavorado, e voltou: profeta, o negócio está feio lá fora. Aí o profeta estava como? Tranquilo, em paz. O profeta já sabia o que estava acontecendo lá fora. E olha a resposta do profeta no versículo 17 do capítulo 6. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos daquele moço, do Geazi. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Cavalos e cavaleiros de fogo que estavam ali, né, ao redor de Eliseu, protegendo o servo de Deus. Eliseu conseguia enxergar isso, porque Eliseu era um homem de Deus, era um homem espiritual. Mas o rapaz não tinha discernimento sobre o mundo espiritual. Por isso aquele rapaz estava morrendo de medo. Sabe que muitas situações que você enfrenta e que você tem um medo, você fica com medo, você fica apavorado, você fica angustiado. Sabe, como é que você vence essas situações? Desenvolvendo uma vida espiritual, desenvolvendo uma vida de oração, sabendo que tem poder na oração. Agora, irmãos, eu sei que orar não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil. Uma hora de oração, olha, não é para muita gente não, né? Mas eu vou falar uma coisa para você: é possível você conquistar isso. Nós precisamos aprender o caminho da vida espiritual vitoriosa. E sabe como é que a gente vai fazer isso? Vencendo toda a animosidade na nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Quando Jesus disse tende bom ânimo, sabe o que Jesus estava falando? Se posiciona. Sabe como é que a gente vence as adversidades da vida? Nos posicionando. Interessante que quando Jesus fala no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus não fala que Ele vai resolver o nosso problema. Ele diz: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele já venceu. Ele foi na nossa frente e abriu um caminho. Agora, querido, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor. E nós precisamos ir em fé, posicionados em fé. O desânimo, ele nos joga para o chão, ele nos joga para baixo. O desânimo abre a porta do medo, da insegurança. O desânimo nos faz retroceder. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo. É um posicionamento mental, é um posicionamento de fé. Você precisa vencer aqueles pensamentos negativos, malignos. Todo pensamento negativo, querido, é um pensamento maligno, porque nos joga para baixo. Mas a palavra de Deus, ela traz pensamentos de vitória, que nos leva para onde? Para
cima. Fala assim, a palavra de Deus me leva para cima. Faz assim com a sua mão. Fala de novo, a palavra de Deus me leva para cima. Então, querido, os olhos espirituais do profeta Eliseu estavam abertos, mas os olhos espirituais daquele rapaz não estavam abertos. Por isso aquele rapaz tinha medo, e por isso Eliseu tinha segurança interior, tranquilidade. Eliseu estava de boa, tranquilo. Estava lá aquele exército da Síria, mas havia um outro exército maior e mais poderoso que estava ali para defender e proteger o profeta do Senhor. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe o que faz a diferença na nossa vida? É essa certeza, é discernir o mundo espiritual, é ter essa fé, é saber entrar no mundo espiritual, é saber usar essa ferramenta chamada oração. Quando nós conhecemos o mundo espiritual, nós poderemos reagir a ele com as devidas armas espirituais, que vão nos garantir vitória. Na luta espiritual, na batalha espiritual, se você quer mover no mundo espiritual, você precisa aprender a usar as armas espirituais. E as armas espirituais que Deus tem para nós são muitas, né? Eu vou te mostrar algumas aqui muito importantes. Muito importantes. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Oração é uma arma espiritual muito importante, né? Oração de petição, oração de intercessão, né? Oração, nos dispormos para as batalhas espirituais junto com a igreja. Por exemplo, esse clamor precisa alcançar os corações de todos na igreja. Você precisa abrir seu coração para esse clamor. Ganhar almas, ganhar vidas para Jesus, é a tarefa da igreja, é a tarefa de todos os cristãos. Então, sabe, às vezes algumas pessoas pensam assim, não, isso é tarefa de líderes, isso é tarefa de pastores, é por isso que eu não quero ser líder, nem quero ser pastor. Mas você é membro, querido, você é parte do corpo de Cristo. E porque você é membro e não é líder, você não é menos do que um líder. Nós somos todos iguais. Posso ouvir um amém? O desafio de pregar o evangelho é de todos nós, de todos os filhos de Deus. O desafio de testemunhar de Jesus para as pessoas é de todos nós. Então, quando nós aprendermos a entrar nas batalhas espirituais junto com a igreja, nós vamos nos levantar contra todo tipo de fortaleza do inimigo, de engano, de mentira do inimigo, né? Qual o engano que o inimigo lança? Esse que eu acabei de falar. Quem prega o evangelho é pastor, quem prega o evangelho é líder. Eu não sou líder, não sou pastor, então não vou pregar. Não, querido, isso é um engano, isso é um sofisma. Isso não é verdade, né? Então, querido, o intercessor sábio, aquele que entende, né, o propósito da oração, o propósito da intercessão, ele busca no Senhor discernimento para compreender o mundo espiritual. Ele se dispõe para participar. Mesmo que ele fale assim, eu não sei, mas eu vou entrar nesse desafio, eu vou entrar nesse propósito, eu vou entrar junto com a igreja, eu quero ver a glória de Deus na igreja, eu quero ver vidas se convertendo, eu quero me colocar junto, né, nesse propósito, eu quero ser usado por Deus, nem que seja para ganhar uma vida para Jesus, eu quero ser usado por Deus. Amém, amados? Então esse é um desafio que nós precisamos abraçar e entrar nele, perder o medo. Não vamos ficar na posição de Geazi, não, vamos pedir que Deus abra os nossos olhos espirituais, e vamos entrar na posição de Eliseu, de saber que o mundo espiritual, ele tem inimigos, mas também tem os cavalos e os cavaleiros de fogo, tem os anjos guerreiros do Senhor, que são por nós, que estão junto conosco. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. E esta batalha é uma batalha que nós lutamos por nós, pela nossa casa, que nós lutamos pela nossa cidade, pela nossa nação, que nós lutamos por vidas. Queridos, nunca foi tão urgente pregar o evangelho. Quantas pessoas estão morrendo e morrendo de formas horríveis? Quantas pessoas você vê notícias, né, de morte, e de morte horrível? Esses dias a gente tem visto muitas. Eu não quero citar aqui, mas você sabe do que eu estou falando, né? Mês de setembro, mês amarelo, mês do setembro amarelo, né? Então,
Sabe, amados? E essas pessoas, muitas delas jovenzinhas, pessoas jovenzinhas, que não viveram a vida ainda, têm uma vida inteira pela frente, e muitas delas não conhecem Jesus, não ouviram falar de Jesus. Por isso que a igreja não pode se calar, por isso que é urgente, por isso que nós temos o Arena Jovem aqui, sabe, para trabalhar com os nossos jovens, para ganhar jovens para Jesus. Por isso que nós incentivamos aqui os nossos jovens. Se você tem jovem na sua família, você tem filho jovem, incentive ele a estar no Arena, incentive ele a estar numa cela, incentive ele a estar ativo na igreja, incentive ele a pregar a palavra do Senhor para os seus amigos, junto com os colegas na igreja. Essa é a melhor coisa que nós podemos incentivar os nossos filhos a fazer. Amém ou não? Então, queridos, eu queria falar, o Espírito Santo, as formas da gente entrar nas regiões celestiais. O Espírito Santo, ele pode nos direcionar a cantar louvores, ele pode nos direcionar a dançar na presença do Senhor, ele pode nos levar a guerrear, orações de guerra, né, de declaração de guerra, do senhorio de Jesus contra o inimigo. Satanás, você está debaixo dos meus pés, você está debaixo dos pés da igreja. É uma oração de você ir para cima. Isso é muito importante a gente entender. Em algumas situações nós vamos proclamar a palavra de Deus. Está escrito, a palavra de Deus diz isso. Satanás, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz isso. Jesus fez isso. Jesus confrontou Satanás com a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4. Então, amados, o que nós precisamos é abrir o nosso coração para a gente crescer espiritualmente, para a gente ir além espiritualmente. E eu estou aqui para dizer para você que todos nós precisamos aprender a nos mover no mundo espiritual. Todos nós precisamos ter uma vida de oração, né, de oração assim, que a gente entra de fato no mundo espiritual. Que a gente se dispõe a ser um canal de Deus no mundo espiritual. E caminhando para concluir, eu quero falar para você que existe algumas maneiras que as forças espirituais atuam, as forças malignas agem para destruir pessoas. Primeira forma que eles agem é a nível solo, a nível, né, dos seres humanos normal. Nesse nível, o que ele faz? Satanás gera conflitos contra o ser humano, contra um indivíduo, contra uma família, influenciando as pessoas com sentimentos negativos, pensamentos ruins, com atitudes que não são atitudes boas, não são atitudes da palavra de Deus, estilos de vidas contrário à palavra de Deus, indisciplina, né? Então são situações que nós precisamos vencer, e o inimigo muitas vezes nos influencia para essas coisas. Então esse é o nível básico que o inimigo influencia as pessoas, né? Muitas vezes essas situações de negativismo, de incredulidade, de angústia pessoal, né, de crise na família, vai afastando a pessoa da presença de Deus, vai trazendo desânimo, vai trazendo esfriamento da fé, afastamento das coisas de Deus, e cada vez a pessoa vai se distanciando, se esfriando e indo mais para longe da presença de Deus, pela influência espiritual negativa. Mas eles atuam também no segundo nível, que é o nível do ocultismo. E 2 Coríntios 10, do verso 3 em diante até o 6, fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. E eu vou ler para você aqui o verso 4 e o 5. Pode colocar ali também, 2 Coríntios 10, 4 e 5. O 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia é o que, gente? Batalha, amém? Não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez, verso 5, que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, primeiro, as armas não são carnais, elas são o quê? Espirituais. Então, onde que nós vamos usar elas? Nas regiões espirituais. Nas regiões espirituais.
entendendo que nós lutamos contra as forças espirituais. É o que o primeiro versículo que nós lemos diz, Efésios, a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa luta, não é contra o quê? Não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? Então, fortalezas ele fala aqui, sofismas e altivez, são raciocínios, são pensamentos arraigados, argumentos que existem, muitas vezes na nossa própria mente, né? E esses argumentos são argumentos falsos, e eles são gerados na nossa mente, são frutos do quê? Muitas vezes da imaginação e da lógica humana, da lógica desse próprio mundo, que nós recebemos essas influências através de amigos, através de filmes, através de novelas, através de telejornais, enfim, o que está rolando por aí, né? E aqui ele está falando também da fortaleza que se chama baluarte. Baluarte significa o quê? O poder cósmico que se manifesta de forma variada e resiste à verdade, que é o conhecimento de Deus. Os baluartes resistem ao conhecimento de Deus. São armas que o inimigo usa. E como é que nós vamos vencer essas armas que esse inimigo usa? Com as armas espirituais de Deus. Oração, louvor, batalha espiritual, quebra de maldições. Quebra de maldições. Então, nós precisamos nos dispor o quê? A lutar, a entrar nessa batalha. Ir fundo, né? Esse nível aqui é um nível que os demônios procuram descredibilizar a igreja. Falar mal da igreja, pessoas que se levantam contra a unidade da igreja, contra a igreja, para falar mal, falar dos defeitos que a igreja tem, criticar a igreja, né? E isso às vezes vai passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, e às vezes até irmãos dentro da própria igreja podem estar sendo usados pelo inimigo falando mal da igreja. Porque teve uma decepção com o irmão, porque teve um momento ali ruim. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque, sabe, querido, todo tipo de crítica à igreja está criticando o corpo de Cristo, está criticando a Jesus. E quem é que faz isso? É o inimigo. Mas muitas vezes ele vai usar a nossa boca, porque ele já usou a nossa mente, ele já lançou um pensamento na nossa mente, e aí nós pegamos esse pensamento, achamos que é nosso, julgamos, concordamos, falamos e estamos pecando. Estamos sendo usados pelo inimigo. Você entende o que eu estou falando? Quanto você entende o que eu estou falando? Fala assim, misericórdia, Senhor. É por isso que a gente tem que estar atento e proteger a igreja do Senhor. Proteger, né, os nossos familiares, proteger as pessoas que nós amamos. Não aceite uma pessoa falar mal da igreja. Não aceite. Alguém vier falar mal do... Peraí, irmão, você está falando mal de algo que você não entende. Peraí, você está falando mal do corpo de Cristo. Nós precisamos defender com amor, sem brigar, sem discutir, mas precisamos defender. Peraí, é porque você não sabe. Lamento que você pensa assim, mas você está enganado, não é dessa forma. Então nós precisamos nos posicionar, ao invés da gente fazer coro, ao invés da gente concordar, ao invés da gente falar e ser usado pelo inimigo. E o terceiro nível de ação do inimigo é o nível estratégico. Neste nível, a luta já é contra principados e potestades. São príncipes que têm uma hierarquia maior nas regiões espirituais da maldade. São príncipes da maldade que às vezes comandam, porque o exército das trevas, queridos, ele é organizado. Principado, potestades, dominadores, demônios. Então, são príncipes que comandam, por exemplo, uma região de uma determinada nação. Por exemplo, deixa eu te dar uma coisa prática. Em 1994, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a Israel. E nessa viagem, nós fomos primeiro para a cidade do Cairo, que é no Egito. Pensa num lugarzinho, não sei como é que está hoje, mas naquela época, nós fomos conhecer as pirâmides e tal, né? E depois a gente entrou de ônibus. Nós chegamos de avião no Cairo, do Brasil para lá. Na volta, nós fomos de ônibus para Israel,
e quando voltamos, saímos de Israel de avião para o Brasil de volta. Mas a entrada pela fronteira de Israel foi de ônibus. E aí, querido, sabe o que você ia sair? Você sair de um ambiente pesado, ruim, até o cheiro era ruim. E aí você entra, muda a fronteira de um país, sai de um país e entra no outro, e muda da água para o vinho. Um ambiente leve, gostoso, prazeroso, tudo diferente. São o quê? Céus espirituais diferentes. Céus espirituais diferentes. É disso que nós falamos. Os demônios que comandam uma determinada região. Noutra região eles já foram expulsos. Noutra região eles não têm tanta influência, não têm tanto poder sobre a mente das pessoas, porque os demônios, eles só agem e só se manifestam através de pessoas. Os principados, através dos poderosos. Principados e potestades se manifestam através de gente poderosa, gente que tem posição, né, poderosa entre as regiões, nas cidades, enfim. Né? Então, essa classe do nível estratégico domina nações, domina regiões, né, comunidades. Este nível está relacionado muito com acidentes, violências e distúrbios, por exemplo, revoltas, rebeliões, degeneração moral, violências sexuais, pobreza, todo tipo de doença, está tudo relacionado aqui, ó, potestades, sectarismo, raciocínios, guerras, tudo isso. Tem nações que vivem uma miséria só, por quê? Porque ali tem um principado de destruição que está agindo ali o tempo todo. O Brasil, graças a Deus, embora tem muita coisa no Brasil que precisa mudar, mas como a igreja do Senhor está avançando para todos os lados dessa nação, você vê que o Brasil está se erguendo, está se levantando. As coisas estão mudando, amém, amados? Na nossa nação. Tem muita coisa ainda para ser vencida, tem muita coisa ainda para ser conquistada, tem muito poder do inimigo ainda para ser colocado no chão e a gente pisar na cabeça dele definitivamente. Por isso que nós, como igreja, temos que estar posicionados. E esse nível aqui de batalha espiritual, nós só podemos entrar nele por revelação de Deus e em unidade com o corpo de Cristo. Não é um nível de batalha para uma pessoa sozinha, é um nível de batalha para o corpo de Cristo, para a igreja. Por isso que nós temos a Marcha para Jesus, por isso que nós temos o Resgate Uberlândia, é os pastores unidos, é a igreja do Senhor unida. E a igreja, congregação, como nós aqui, os nossos alvos como igreja, nós precisamos também criar unidade para que a gente tenha força para vencer nesse nível estratégico. Você entende isso que eu estou falando para você? Então, nós precisamos entrar nesses níveis estratégicos também. E para isso precisamos arregimentar guerreiros treinados, guerreiros que aprenderam o caminho da oração. Amados, esse caminho está disponível para você. Esse caminho está disponível para todos nós. Né? Ele vai exigir de nós que a gente renuncie a algumas coisas nossas para ter tempo de oração, gastar tempo na oração, uma vida santificada, uma vida consagrada na presença de Deus, viver a verdade, viver o evangelho de verdade, dar bom testemunho, né? Ter uma vida santificada para Deus. Isso é o que Deus tem para todos nós, amém? A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Isso é para quem? É para líderes? É para pastores? Não, é para cada filho de Deus. É para você, querido. É para você também, amém ou não? Então, para concluir, eu só queria dizer aqui o seguinte, olha. No primeiro nível que eu falei, que é o nível que ele ataca o indivíduo, que ele ataca a família, ele age de duas formas, duas maneiras, que nós conhecemos como opressão e possessão. A opressão é quando o inimigo, ele oprime a pessoa, sabe? Sabe aquela pessoa que ela sente assim, não, mas estou angustiado, parece que as coisas não fluem, né, as coisas não andam, as coisas não acontecem, e ela fica ali então angustiada, se sentindo apertada, com aperto no coração, né? Isso é um nível, muitas vezes ela pode estar sendo oprimida na mente, mentalmente, emocionalmente, por um espírito maligno, que não possuiu ela, mas oprime, está ali agindo de alguma maneira.
Agora tem o segundo nível, que é o nível da possessão. O nível da possessão é quando o inimigo realmente domina a mente da pessoa, ele se manifesta em algum momento, domina as emoções da pessoa, aí ele está fazendo da pessoa, né, ele tá realmente dominando aquela pessoa integralmente. Agora, tanto na possessão quanto na opressão, nós temos autoridade no nome de Jesus para derrotar o inimigo. Sim, amém ou não? A opressão muitas vezes se origina da perda da comunhão com Deus, do distanciamento, do esfriamento, não lê mais a Bíblia, não valoriza mais o culto, não participa de uma célula, às vezes é pecados não confessados, né? A Bíblia fala que se o cristão pecar, ele tem um advogado que é Jesus, ele pode pedir perdão, Jesus vai perdoar e está resolvido, amém ou não? Mas o pecado não confessado gera culpa e gera brecha no mundo espiritual. O que é brecha? É uma rachadura onde o inimigo tem acesso de entrar na vida daquela pessoa e agir contra ela. Às vezes falta de perdão, uma mágoa, uma falta de perdão vai gerar uma opressão. Uma opressão. E o inimigo então vai angustiar a pessoa e a pessoa vai ficar ali oprimida. Agora, já a possessão é um nível mais pesado. Agora eu quero te dar um último versículo, que está em Marcos 16, 17, que é o que Deus já deu para a igreja, a autoridade sobre esses espíritos malignos. Diz assim, Marcos 16, 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Amém, queridos? Está aqui a palavra de Deus para nós. Que nós precisamos crer, tomar posse, usar, viver isso. Entrar nesse mundo espiritual. Eu quero mover no mundo espiritual. Eu quero ser um crente que entra no mundo espiritual, junto com os meus irmãos, junto com as pessoas próximas de mim na igreja. Eu quero entrar no mundo espiritual. Quantos querem mover no mundo espiritual? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Poder da oração, poder da intercessão, glória a